Fala, galera, vamos voltando aí para estudar o nosso regulamento disciplinar da Polícia Militar e vamos encerrar na aula de hoje, hein? Olha que coisa linda, cai para dentro. Vamos lá, capítulo 12 da recompensa policial militar. Vamos lá, artigo 67. As recompensas policiais militares constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar do Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços relevantes. Então, o que você tem que ficar atento aqui? Prêmios que são concedidos aos atos meritórios e serviços relevantes. Se o serviço for relevante, se o ato for meritório, show de bola, tem recompensa. Artigo 68. São recompensas policiais militares. Vamos lá. O elogio, o cancelamento de sanções, ou seja, ele teve um ato meritório ou um serviço relevante, eu cancelo uma sanção dele, ou então produzo um elogio, tá? Vamos lá. Parágrafo único. O elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, poderá ser formulado independentemente da classificação do seu comportamento e será registrado nos assentamentos. O que a gente tem que ter cuidado? Olha só. Perdão. O elogio individual, ele é um ato administrativo. E o que ele vai colocar em relevo? As qualidades morais e profissionais, levando em consideração que isso daqui é analisado tanto na vida profissional do policial ou na vida privada, tá? Vida particular. Poderá ser formulado independentemente da classificação do seu comportamento. Isso daqui você tem que frisar, porque lá no teu concurso ele vai falar o seguinte, que só pode receber um elogio individual aquele que está com um comportamento acima do bom. Olha que coisa maluca. Não, ele pode ter um comportamento péssimo, ter tudo ruim, mas ele pode receber um elogio individual, dependendo da relevância moral ou profissional da sua atividade. Beleza? E isso vai ser registrado nos seus assentamentos. A dispensa do serviço, ela não é uma recompensa policial militar e somente poderá ser concedida quando houver, a juízo do comandante da unidade, motivo de força maior. Então, olha só, cara, isso daqui vai cair na tua prova, esse artigo 69. Por quê? Porque ele vai botar exatamente aqui, ó, são recompensas policiais militares, respectivamente. Aí ele já bota de cara o elogio e a dispensa do trabalho. A dispensa do serviço não é uma recompensa, perfeito? Ou, entendeu, galera? Não é uma recompensa. Ou eu elogio, ou então eu faço o quê? O cancelamento de uma sanção. Vamos embora, tá? Então, fiquem atentos aí para esse artigo 69, tá? Que se cair para você, você já vai estar malandro e não vai dar mole quanto a isso daí. Vamos embora. A concessão de dispensa do serviço, observado o disposto nesse artigo, fica limitado ao máximo de 6 dias por ano, devendo sempre ser publicada em boletim. Outra coisa que cai muito em prova é isso daqui, ó. Quantos dias? 6 por ano, ok? 6 por ano, não dá mole, tá bom? Artigo 70. O cancelamento das sanções, de sanções disciplinares, consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar, do estado relativos às penas disciplinares que foram aplicadas. Então, a partir do momento que ele teve uma pena disciplinar aplicada e ele teve, né, o cancelamento de sanção, o que vai acontecer? Retira dos registros dele, perfeito? O que tinha sido realizado nos seus assentamentos. Tá? Bem autoexplicativo isso daqui. O cancelamento de sanção é ato do comandante-geral praticado a pedido do interessado e o seu deferimento deverá atender os bons serviços por ele prestado, comprovados em seus assentamentos e depois de decorrido 10 anos de efetivo serviço sem qualquer outra sanção a contar da data da última pena imposta. Então, olha só, a partir do momento que ele passou 10 anos de efetivo serviço sem nenhuma outra pena imposta desde a última penalidade, ele vai lá e pede para quem? É ato do comandante-geral. Cuidado, não é ato do governador, não é ato do secretário de segurança,
É ato do comandante-geral, perfeito? Então, cuidado, puxa uma seta no teu material aí e escreve, cuidado, é ato do comandante-geral, ok? Perfeito, galera? Vamos embora. Então, o que eu tenho que gravar aqui, Geraldo? Da última penalidade, 10 anos de efetivo serviço. Não teve nada, eu peço esse cancelamento lá para quem? Para o comandante-geral. Não é para o governador, não é para o secretário de segurança. O cancelamento de sanção não terá efeito retroativo e não motivará o direito de revisão de outros atos administrativos decorrentes das sanções canceladas. Perfeito? Então, ele não tem efeito retroativo, tá? O que eu quero que você bote aqui? O que tem efeito retroativo? Ó, somente a anulação produzirá o efeito retroativo. Foi o que a gente viu na aula passada, opa, quase que eu derrubo aqui o computador. Foi o que a gente viu na aula passada, o tal do efeito ex, tunc, T de testa, T de retroage. Tem retroatividade, ok? Vamos lá. Agora a gente entra no processo regular. Vamos embora. Deixa o tio apagar aqui. Vamos lá. O processo regular a que se refere este regulamento, para os militares do Estado será, para os oficiais, conselho de justificação. Para os praças com 10 anos ou mais de serviço policial militar, conselho de disciplina. Beleza? E as praças com menos de 10 anos de serviço policial militar, o processo administrativo disciplinar. Então, tio Geraldo, peraí. Oficial, e aqui eu tenho dois tipos, né? Eu tenho a praça. Aqui, ó, mais de 10 anos e menos de 10 anos, tá? Como vai ser isso daí? Como é que vai ser? Você já sabe que o oficial, eu tenho o quê? O conselho de justificação. Beleza? A praça, com menos de 10 anos, é o quê? É o conselho de disciplina. Conselho de disciplina. E a praça com menos de 10 anos é o processo administrativo disciplinar, que você vai ver em alguns lugares, vulgo PAD. Ok? Então, vamos lá. O oficial, conselho de justificação. A praça com mais de 10 anos, conselho de disciplina. Praça com menos de 10 anos, processo administrativo disciplinar. Galera, isso vai cair na tua prova. Então, não confundam isso, pelo amor de Deus, principalmente o conselho de disciplina e o processo administrativo disciplinar, tá bom? Porque ele diz o seguinte, que a praça vai ter o processo administrativo disciplinar e o oficial o conselho de disciplina. Não, pensa, o oficial não vai ter conselho de disciplina, no máximo ele se justifica, então conselho de justificação, tá? Isso é só para você lembrar isso daí na hora da prova. Perfeito, galera? Anote isso daí, deixa eu só beber um golinho d'água aqui. Foi? Deixa o titio apagar aqui. Vamos lá. Então, vamos embora. Para os oficiais, conselho de justificação, praça com mais de 10 anos, né? Com 10 anos ou mais, serviço policial militar, conselho de disciplina e praças com menos de 10 anos de serviço policial militar, processo administrativo disciplinar. Cuidado com uma outra pegadinha em prova, que ele pode falar que o cara trabalhou 5 anos no TJ e já está há 9 anos na Polícia Militar. Quantos anos de serviço público ele tem? 14. Quantos anos de Polícia Militar ele tem? 9. Então, é
É o quê? Conselho de disciplina? Não. Processo administrativo disciplinar. Porque ele frisa que esse prazo aqui é dentro do serviço policial militar. Entendeu? Pode cair uma questão muito maldosa dizendo que ele trabalhou 5 anos na Polícia Civil e já está há 9 anos na Polícia Militar como praça. Aí você vai botar o quê? Ele tem serviço policial? Sim, mas não policial militar. Cuidado, ok? Não pode dar mole. Artigo 72. O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o uso do uniforme como medida cautelar. Então, olha só, pensa, aquele oficial submetido a conselho de justificação, aquela praça com mais de 10 anos submetida a conselho disciplinar, ou a praça com menos de 10 anos submetida a processo administrativo disciplinar, se ficar entendido que aquilo ali pode prejudicar a hierarquia, a disciplina, o bom fluxo dos trabalhos lá dentro, o que vai acontecer? Pode ser proibido o uso do uniforme e ele pode ser designado uma outra função. Porque imagina, o cara é o comandante de uma companhia, aquele policial militar, ele comanda um determinado setor, ele tem os subordinados e ele está se submetendo a um conselho de justificação, um conselho disciplinar ou um processo administrativo disciplinar. Os subordinados dele, como ficarão diante dessa situação? Então, a gente tem que ter cuidado muito grande com isso daí, ok? Vamos embora. Conselho de justificação. Destina-se a apurar na forma da legislação, essa que nós estudamos, específica, a incapacidade do oficial para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar. Perfeito? Então, o conselho de justificação está para quem? Oficial. Parágrafo único. O conselho de justificação aplica-se também ao oficial inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade. Então, se ele é inativo e está se ele ficar identificado que ele não pode permanecer na inatividade, conselho de justificação é que vai ser o competente para fazer tal apuração. O oficial submetido ao conselho de justificação, considerado culpado por decisão unânime, poderá ser agregado disciplinarmente mediante ato do comandante-geral até decisão final do tribunal competente, ficando. Então, bora. Se eu tiver decisão unânime do conselho, lembrando, o conselho, eu tenho as autoridades que vão aplicar a penalidade, a competência para aplicar a medida disciplinar. Mas eu tenho o conselho que conduz. E o conselho, se ele tiver opinião unânime, ele pode ficar o quê? Aqui, ó, agregado. Ele pode ser agregado disciplinarmente mediante ato de quem? Do comandante-geral. Então, o que eu tenho que gravar? Eu tenho que lembrar que é mediante decisão unânime, mediante, aqui, ó, ele poderá ser agregado. E quem é que vai fazer esse ato? O comandante-geral. Cuidado que na prova ele bota o secretário de segurança ou o governador. Errado, tá bom? Aqui, ó, até a decisão final do tribunal competente, ficando, 2 pontos. 1, afastado de suas funções e adido à unidade que lhe for designado, ou seja, ele sai das funções e bota ele numa unidade onde for designado. Proibido de usar uniforme, perfeito? Percebendo 1/3 da sua remuneração. Mantido no respectivo quadro, sem número, não concorrendo à promoção, perfeito? Isso daí pode acontecer? Pode. Ao conselho de justificação aplica-se o previsto na legislação específica complementarmente ao disposto nesse regulamento. Perfeito? Então, a gente fecha aqui o conselho de justificação. A gente sai do oficial e vamos agora para a praça com mais de 10 anos, ok? Vamos embora, então. Tá? Lembrando, tá, das palavrinhas lá do conselho de justificação, as palavras-chave, tá bom? Que a gente viu aqui agora, tá? Decisão unânime, ele pode ser agregado disciplinarmente e pelo comandante geral. É ato dele isso, tá bom? Vamos lá. Conselho de disciplina. Destina-se a declarar a incapacidade moral da praça para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar e será instaurado por portaria do comandante da unidade a que pertencer o acusado, por ato de autoridade superior a mencionada no inciso anterior. Então, ou a autoridade superior a esse daqui, porque quem pode mais pode menos, ou o comandante da unidade que pertencer ao acusado. A instauração do conselho de disciplina poderá ser feita durante o cumprimento da sanção disciplinar. As autoridades referidas no artigo anterior podem,
com bases na natureza da falta ou na inconsistência dos fatos apontados considerar, desde logo insuficiente a acusação e, em consequência, deixar de instaurar o Conselho de Disciplina, sem prejuízo de novas diligências. Ou seja, eles já percebem desde pronto a inconsistência naquelas argumentações. Então, a gente nem instaura o Conselho de Disciplina. Perfeito? Não vamos botar esse cara para fora, não. Tá bom? E outra, ele pode já estar sofrendo uma sanção disciplinar e mesmo assim ser instaurado o Conselho de Disciplina, tá bom? O Conselho será composto por 3 oficiais da ativa, perfeito? Então, grave isso, 3 oficiais da ativa. Vamos lá. O mais antigo do Conselho, no mínimo, um capitão, é o presidente. E o que lhe seguir em antiguidade ou precedência funcional é o interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno, tá bom? Só seguir nessa ordem aí, não tenho o que explicar. Entendendo o necessário, o presidente ele pode nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual não integrará o conselho. E isso é o que acontece, tá? Até porque nenhum dos 3 integrantes vão ficar querendo escrever tudo lá. O que eles fazem? Nomeia um subtenente ou um sargento para funcionar como escrivão. Ele não pertence ao conselho. Ele vai ser o quê? Um escrivão. Tudo que fala lá, ele reduz a termo. Perfeito? Igual quando você já foi em alguma audiência, tem o secretário do juiz, fica lá reduzindo tudo a termo. Como se fosse isso. O conselho poderá ser instaurado independentemente da existência ou da instauração de inquérito policial comum ou militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado. Lembrando a você, tá? Porque as 3 esferas, elas correm solto em apartado. Ainda que tenha sido instaurado um inquérito policial ou um IPM, inquérito policial militar, ou que ele já tenha sido condenado, ele pode ser instaurado. Ele responde civil, penal e administrativamente. Foi aquilo que a gente viu lá no início do bloco passado, tá bom? Se no curso dos trabalhos do conselho surgirem indícios de crime comum militar, o presidente deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os por ofício à autoridade competente para início do respectivo inquérito policial ou da ação penal cabível. O que é isso? Toda vez que tem um procedimento disciplinar que está acontecendo e eu percebo que ali teve prática de crime, o que eu faço? Extraio cópia e mando para ser apurado também, porque as 3 esferas elas são diferentes, distintas. Será instaurado apenas um processo quando o ato ou atos motivadores tenham sido praticados em concurso de agentes. Óbvio. Ou seja, eu tenho um ato ou atos, instauro um só. Até porque vai ficar muito mais fácil reunir todas as informações num só. Ok? Havendo 2 ou mais acusados pertencentes a OPM diversas, o processo será instaurado pela autoridade imediatamente superior comum aos respectivos comandantes das OPM dos acusados. Ou seja, tem vários OPMs. Eu tenho acusados de diversas OPMs. O que eu faço? A autoridade superior, imediatamente superior, àquelas das OPMs. É o que ele acabou de falar aqui agora, o legislador. Tá? Vamos lá. Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão todos os atos censuráveis constituir o libelo acusatório da portaria. Ou seja, o libelo acusatório, todos os atos que integrarem, eu vou colocar lá. Lembrando, eu coloco o mais grave e todos os outros vão entrar como o quê? Circunstâncias agravantes, conforme a gente falou em aulas passadas. Surgindo após a elaboração da portaria elementos de autoria e materialidade de infração disciplinar conexa, em continuidade ou em concurso, esta poderá ser aditada, abrindo-se novos prazos para a defesa. Em continuidade, ou seja, eu percebo a continuidade delitiva daquele que já estava respondendo. Ou então, em concurso, eu percebo mais um, perfeito, que tinha mais um outro policial atuando em concurso. O que eu faço? Eu posso aditar, beleza? E abro novos prazos. Por quê? A partir do momento que eu adito, eu trago fatos novos, o que acontece? Trazendo fatos novos de autoria e materialidade, eu tenho que abrir novos prazos para manifestação para eu observar o contraditório e ampla defesa. Perfeito? Porque já pensou? Eu alego um determinado fato, ele vai lá e produz a defesa, faz uma defesa preliminar. Aí, beleza, aí eu vou e faço uma aditação, um aditamento, trazendo mais fatos, e não permito que ele se manifeste. Eu vou estar ferindo o contraditório e ampla defesa. Ficou tranquilo? É só você ir por esse esquema racional que tu mata isso daí, ok? Artigo 81. A decisão da autoridade instauradora, devidamente fundamentada, será aposta nos autos após a apreciação do Conselho e de toda a prova produzida
das razões de defesa e do relatório no prazo de 15 dias a contar do seu recebimento. Simples assim. Vamos lá. A autoridade instauradora, na sua decisão, considerará a acusação procedente em parte ou improcedente. Então, vamos lá. O que ela pode, a autoridade instauradora? Ela pode considerar o quê? Procedente em parte, ou seja, só um pedaço, ou totalmente improcedente, devendo propor ao comandante-geral, conforme o caso, a aplicação das sanções administrativas cabíveis, beleza? Então, ou ela é procedente, ou procedente em parte, ou improcedente. São esses três aqui, tá bom? A decisão da autoridade instauradora será publicada em boletim. 83. Recebidos autos, o comandante-geral, dentro do prazo de 45 dias, fundamentando seu despacho, emitirá a decisão final sobre o Conselho, que será publicada em boletim e transcrita nos assentamentos da praça. Ou seja, ele tem o prazo de 45 dias para poder dar essa decisão, que vai ser publicada em boletim e transcreve aos assentamentos da praça. Ok? Lembrando que é da praça com mais de 10 anos, tá bom? Porque a praça com menos de 10 anos instaura-se o quê? Processo administrativo disciplinar, perfeito? E não conselho de disciplina, igual a praça com mais de 10 anos, ou conselho de justificação para os oficiais. Artigo 84. O processo administrativo disciplinar seguirá o rito próprio ao qual se aplica o disposto nos incisos 1 e 2 e parágrafo único dos artigos 76 e os artigos 79, 80 e 82 desse regulamento que a gente acabou de ver isso agora. Perfeito? Então se equivalem. Parágrafo único. Recebido o processo, o comandante-geral emitirá o quê? A decisão final. Então você percebe que o mesmo rito aplicado ao Conselho de Disciplina, eu vou aplicar ao processo administrativo disciplinar. O que vai diferir aqui é justamente o quê? É que o Conselho de Disciplina é para praças com mais de 10 anos, ao passo que o processo administrativo disciplinar é para praças com menos de 10 anos. Perfeito? Vamos embora. Vamos lá, continuando aqui com vocês. Capítulo... Eita! Vamos lá. Capítulo 14, disposições finais. A ação disciplinar da administração prescreverá em 5 anos, contados da data do cometimento da transgressão disciplinar. Isso é muito importante, que vai cair em prova para você, tá? Essa ação de disciplinar, ela prescreve, cuidado, ela não decai. O prazo que decai é aquele que a gente viu lá atrás. Esse prazo aqui prescreve. Perfeito? Em 5 anos. E ele começa a contar quando? Da data do cometimento da transgressão disciplinar. Cuidado, que o examinador vai colocar na tua prova que é da data do conhecimento da transgressão. Não, é da data do cometimento da transgressão disciplinar. A punibilidade da transgressão disciplinar, também prevista como crime, prescreve nos prazos estabelecidos pelo tipo previsto na legislação penal, salvo se esta prescrição ocorrer em prazo inferior a 5 anos. O que ele quer dizer com isso? Se eu cometi alguma infração disciplinar, o prazo prescricional para a administração aplicar uma penalidade é de 5 anos a contar da data do quê? Do cometimento da transgressão. Isso daí todo mundo entendeu. Mas suponhamos que aquela transgressão que eu cometi, ela também se equivale como um crime, seja ele um crime militar ou um crime comum. E ele tem prazo para prescrição. Então ela vai prescrever junto com o crime. Sempre não. Porque se o prazo for abaixo de 5 anos, vale os 5 anos. Então, a gente já sabe que nenhum prazo de prescrição será abaixo dos 5 anos. Que ou ele vai ser 5 anos, ou se ele equivaler como um crime, ele vai prescrever junto com o crime. Salvo se o quê? Se for abaixo de 5 anos. O que pode cair na tua prova? Que sempre será o quê? Sempre, quando equivaler como um crime, prescreverá junto com este. Ponto. Errado. Porque se a prescrição for abaixo de 5 anos, vale os 5 anos. Tá? Vamos embora. A interposição de recurso disciplinar interrompe a prescrição da punibilidade até a solução final do recurso. Ou seja, a partir do momento que teve a interposição do recurso disciplinar, eu faço o quê? Eu interrompo a prescrição da punibilidade. Já pensou? Porque senão ele entra com recurso para poder ir passando o prazo, para ir procrastinando, e aí passa os 5 anos, acabou. A administração não vai poder puni-lo. Perfeito? Para os efeitos desse regulamento, considera-se comandante de unidade o oficial que estiver exercendo funções privativas dos postos de coronel ou de tenente-coronel. E de tenente-coronel, perdão.
Parágrafo único. As expressões diretor, corregedor e chefe têm o mesmo significado de comandante de unidade. Perfeito? É porque às vezes a gente vê essas nomenclaturas sendo utilizadas, mas ele está dizendo aqui que tem o mesmo significado do quê? De comandante de unidade. Aplicam-se supletivamente ao Conselho de Disciplina as disposições do Código de Processo Penal Militar. É óbvio, né, que esse regulamento disciplinar aqui, ele não é totalmente, ele não é abrangente a todos os pontos. Um exemplo mesmo é quando se tratar de um crime, e aquela infração também se equiparar a um crime, você sabe que o prazo prescricional dela correrá junto com o do crime, salvo se for inferior a 5 anos. Por isso que eu aplico as disposições do Código de Processo Penal Militar de formas o quê? Supletiva. Tá? O comandante-geral baixará instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e fiel aplicação do disposto nesse regulamento. Ou seja, o comandante-geral ele vai baixar os entendimentos necessários para a aplicação. Aqueles momentos que nós vimos de certo conteúdo genérico, alguns procedimentos, perfeito? Aonde vai correr algumas unidades, aonde eu posso cumprir determinadas penalidades. O comandante-geral ele vai baixar a instrução para complementar esse regulamento, perfeito? Através de um ato administrativo. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, beleza? Foi 9 de março de 2001. Galera, a gente encerra aqui esse bloco. E eu tenho certeza que a gente abarcou todas as possibilidades que pode ser cobrada na sua prova. Eu quero que você entenda o seguinte, meu amigo. O nosso objetivo aqui, ele vai muito além de te ensinar. O nosso objetivo aqui é fazer com que você alcance os seus sonhos. E você alcançando os seus sonhos, a gente cumpriu a nossa meta, o nosso objetivo. Eu quero que você saiba que você pode contar sempre comigo. E quando eu falo que eu estou junto com você até a posse, não é à toa. Então, se você quiser me adicionar lá nas redes sociais, Instagram, @Prof. Geraldo Neto, ou então no Facebook, Geraldo Neto, ou então na minha fanpage, Professor Geraldo Neto, você vai me achar lá e eu tenho certeza que a gente vai manter esse contato. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço muito forte em vocês e eu tenho certeza absoluta que eu vou te ver policial. Ok? Conte comigo. Dá lá a sua classificação, se está boa, se não está legal a aula. Lembrando, é para falar da aula, não da internet, que às vezes o aluno lá fala, a internet está ruim e a aula travou, aí vai me dar 1. Aí, o que acontece? Fala o que você achou da aula. É isso que é importante. Parceiro, conta comigo, força e honra. Até o final. Tchau, tchau. Clique lá.